Existem histórias, sejam elas de filmes, séries, HQs ou livros, que de fato a gente não espera nada. A gente chega lá sem hype nenhum. E o hype é aquela vontade de sentir algo antes do acontecido. Então, quando a gente pega uma coisa que a gente não tem nada, não sabe nada sobre ela, não tem hype algum, não tem nenhuma opinião formada sobre aquilo, a gente acaba tendo uma expectativa nula e também uma experiência mais limpa, mais pura daquilo que aquela obra oferece. Porque a partir do momento que nada nos foi dito sobre algo, toda a conclusão, tudo aquilo que nós vamos montar sobre aquela coisa depende unicamente de nós. E quando nós pegamos uma obra que de fato nos agrada e consegue ter essa primeira impressão sem nenhuma interferência externa, a sensação é ótima. E é sobre essa HQ que eu vou falar hoje, a HQ que me fez sentir tudo isso. Pesadelo Supremo é uma HQ que não me ofereceu nada, que eu comprei simplesmente porque eu já tinha uma na coleção, inclusive eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Um dos primeiros lotes de HQs, quando eu comecei a colecionar de fato, o que eu fazia? Eu comecei colecionando algumas coisas, em especial The Walking Dead e Dragon Ball Super. Foram as duas coisas que eu tinha o objetivo de fato de colecionar sem nenhuma outra intenção. Só que daí eu encontrei alguns lotes no Facebook com preços muito atrativos. Tipo, sei lá, 40 HQs, não sei se era tudo isso, mas 40 HQs e entre elas ali algumas coisas que eu queria, tipo alguns mangás, algumas coisas assim, porque na época eu pretendia mais pegar mangás, né? E tipo, sei lá, R$ 150. E no meio disso aí, provavelmente no primeiro lote que eu comprei essa revista aqui, ó. Pesadelo Supremo, volume 4, com essa arte horrível de capa. Então, eu simplesmente peguei ela e vou vender essa HQ em seguida. Porque nesses lotes a minha intenção era também iniciar uma lojinha, que foi o que eu fiz na época. Então eu acabei deixando ela, fui postergando. Acontece que dado o dia, cheguei lá no Sebo Soler, que é o meu xogozinho dos sebos, e acabei encontrando o resto todo da coleção. Na verdade eu encontrei a coleção toda. Só que o volume 4, poxa, eu já tenho, né? Vou deixar aí. E não foi muito. Não foi muito triste a surpresa de quando eu comecei a ler, que eu comecei a ler justamente porque eu recente tinha completado a coleção, e daí essa mesinha aqui onde eu coloco o notebook para gravar e tal, tem embaixo duas prateleirinhas. Eu vou deixar uma foto dela aqui que eu vou pegar da Amazon. Essa mesinha. Eu coloco ali embaixo as coisas que eu pretendo ler. E como eu tinha a coleção completinha, né? Bom, vou deixar aqui já na pilha de leitura. Comecei a ler e logo no começo da HQ nós temos a surpresa de que o mal está vindo. Mas antes de falar da HQ em si, eu quero convidar vocês a seguir a nossa página lá no Instagram. Dá para seguir aqui pelo QR Code que está aparecendo na tela ou também pelo link da descrição. E também quero convidar vocês a me enviarem uma cartinha através do correio aqui do canal, que é a cartinhaquântica@outlook.com. Vocês podem me contar lá, por exemplo, qual foi a HQ que surpreendeu vocês de fato, que vocês não esperavam muita coisa, mas acabaram surpreendidos por ela. E é claro, não deixe de curtir este vídeo aqui, deixar o like, se inscrever e todas aquelas coisas do YouTube. Então, o que eu quero falar para vocês antes de a gente entrar na história é sobre quem participa nessa HQ. E eu tenho uma colinha aqui, tenho todo um roteirozinho aqui para me ajudar. Então nós temos o roteiro da HQ pelo Warren Ellis, temos arte de diversos artistas. Uma coisa triste dessa coleção aqui é que ela saiu num formato ideal. Ok, 8 voluminhos. Ela totaliza aqui, em média tem 52 páginas, tá? Com exceção do último volume, que tem 32. Ela totaliza 396 páginas, então já daria um encadernadão de luxo, né? Sairia uma fortuna. Mas eu acabei pagando tipo R$ 5 cada um, saiu 40 aqui a coleção completa. Então ela tem um formato ok pra época em que ela saiu. Hoje em dia ela sairia tipo em 3 encadernados, capa cartão, ou talvez num formato de luxo como eu comentei. Ela tem esse formato minissérie, e ela ainda saía com o selinho inventado no Brasil, que é o Marvel Millennium, que eu não sabia por pura ignorância. Muitos de vocês provavelmente sabiam,
Mas eu não sabia que Marvel Millennium é o universo Ultimate. Pois é, então essa fase aqui é do universo Ultimate. O que é o universo Ultimate? Foi um universo que a Marvel tentou levar para o público, que começou muito bem, que tinha uma proposta de ser um pouco mais calcado no realismo, um pouco mais realista. Não confundam adulto com realista, porque eu acho que isso acontece muito nas HQs do universo Ultimate, inclusive os roteiristas confundem. Mas a ideia é ser uma coisa meio pé no chão, tipo, o que aconteceria se os personagens da Marvel de fato existissem no nosso mundo. Essa é a ideia. Então, pra ti que quer muito ler coisas do universo Ultimate, procura pelo selinho Marvel Millennium, tá? Mas então, a HQ foi publicada nesse modelo e tal, e vocês viram que eu falei, e se saísse hoje em dia seria assim, por quê? Porque ela nunca mais foi publicada no Brasil. Aqui no YouTube, inclusive, se vocês pesquisarem, não encontrarão muita coisa sobre ela. A não ser um vídeo bem interessante de um professor, acho que de física, que comenta sobre o paradoxo de Fermi. Eu acho que é um paradoxo ou uma teoria, agora não lembro. Que basicamente é um cálculo que ele diz que existe X quantidade de possíveis vidas fora da Terra. E esse paradoxo ele cai num pequeno problema, que essas vidas, se elas existem de fato, hoje, na altura em que a gente está, em teoria, a gente já teria sido encontrado por uma delas. E daí, ou a gente já recebeu essas visitas de uma vida externa, né, uma vida alienígena, ou nenhuma delas tem tecnologia o suficiente e nós somos a mais avançada. É uma coisa assim. E ali tem uma coisa bem interessante que eu vou falar depois, quando a gente chegar no momento com spoilers. Então tá, o que é a HQ? Do que ela fala? Eu não vou falar o mote principal da HQ, porque eu acho, sinceramente, que estraga a opinião... estraga o hype de vocês, e eu não quero criar um hype aqui exacerbado pra vocês, e nem, tipo... Eu quero que vocês tenham uma experiência semelhante com a que eu tive quando eu li. Começa tudo com um grande sinal. Na verdade, começa tudo com uma coisa caindo na Terra. E essa coisa foi tipo lá em 1920, 1930, bem no comecinho ali dos anos 1900. Caiu uma coisa na Terra ali, destruiu toda uma região da Sibéria, se eu não me engano. E destruiu ali, ninguém sabe exatamente o que caiu ali, e ficou por isso. Passaram-se quase 100 anos e a gente está hoje nos dias atuais. Destacando que essa coisa que caiu ali, de fato caiu no mundo real. Realmente houve esse meteoro, no caso no mundo real foi um meteoro que caiu nessa região. Depois eu não pesquisei mais sobre ele, mas caso eu encontre alguma matéria interessante eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não deixar e vocês encontrarem, coloquem aí também nos comentários, por favor. Então, caiu esse meteoro lá e beleza. É um ponto isolado. Tipo, se tu leu ela, leu o comecinho, largou a revista e depois voltou a ler, tu nem vai lembrar que caiu o meteoro. E aí, em dado momento, começou uma transmissão. Uma transmissão que consegue, e isso a SHIELD não entende, consegue chegar em todos os rádios, todas as televisões, celulares, em tudo. Essa transmissão aparece em tudo. E o que é essa transmissão? É um planeta que está sendo dizimado. É uma raça que está morrendo. Isso afeta em muito a vida no mundo, porque aquela transmissão está sendo repetida nas televisões do mundo inteiro. E acaba acontecendo algumas atrocidades. Pessoas que entendem que isso aí é uma mensagem, vai acontecer com nós, então eu desisto de tudo e por aí vai. Então nós temos ali um pequeno flash assim, de como aquilo ali impacta a sociedade. Já vai um ponto bem positivo para HQ, porque eu gosto muito dessa coisa de, mas e o redor? Beleza, tem aqui um cara que tá lutando com um monte de gente, tá destruindo a cidade, mas e o que tá acontecendo no redor ali? Para quem tá fora do palco, na arquibancada, o que tá acontecendo com essa galera? Eu gosto muito de ter esse conceito, ter essa noção, até por ser um exercício de e se, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Mas então, depois que eles recebem essa transmissão, a SHIELD cai de cabeça nisso, vamos ver o que é, e descobre o ponto de origem. Em contrapartida, em outro lugar, na mansão do Charles Xavier, os telepatas sonham com a transmissão também, e eles recebem essa transmissão ali, e todos os telepatas, Charles Xavier, Jean Grey e tal, não sei se tem mais algum, acho que só os dois, recebem a tal da transmissão,
telepaticamente. Então essa coisa, além de conseguir transmitir para equipamentos, ela também está transmitindo via ondas telecinéticas. E aí o que o Charles Xavier e a Jean Grey fazem? Eles vão fazer uma pesquisa no Google, ver o que está acontecendo? Não. Eles vão lá no cérebro e descobrem que tem uma coisa vindo, essa transmissão tem um ponto de origem e provavelmente é um mutante telepático que está lá pedindo ajuda. É isso que eles entendem. Então eles mandam uma comitiva para lá, enquanto a SHIELD também manda uma comitiva para lá. Da parte dos X-Men temos a Jean Grey, o Colossus e o Wolverine indo até lá. Da parte da SHIELD temos o Nick Fury, o Capitão América, agora não lembro se o Nick Fury... Não, o Nick Fury vai. Nick Fury, o Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão. O Falcão... Só Falcão, né? Que... É Falcão ou é Gavião? Não, é Falcão. Eu confundo sempre. Que é o Sam Wilson, né? Destacando que o Sam Wilson aqui, ele é tipo um cientista tecnológico e tal, o que meio que casa com o personagem, porque ele tem aquelas asas cheias de tecnologia e tal. Então eu gostei bastante dessa alteração pro personagem. Apesar de que quem vê esse Sam Wilson e assistiu os filmes da Marvel não vai reconhecer o personagem aqui. É outro personagem. Apesar de que, mais uma vez, os personagens que nós vimos no universo cinematográfico da Marvel foram fortemente inspirados nos personagens do universo Ultimate. Mesmo assim, o Sam Wilson acabou tendo uma outra roupagem. Então tá, eles vão todos para esse lugar, um lugar no meio da Sibéria, eles descobrem que lá tem uma base do antigo regime nazista. Ou é do... Não, do antigo regime da Rússia. Não tem nada a ver com nazista, da Rússia. Então lá eles estão tentando desenvolver um super soldado, é isso que eles desconfiam. E a partir daqui nós teremos alguns spoilers. Então aqueles que não leram o HQ, eu peço que saiam do vídeo justamente para não estragar a experiência de vocês. Aqueles que de fato não se importam, beleza. Então, lá eles encontram várias mutações, várias experiências, batalham, lutam contra essas coisas. O Capitão América tem uma luta muito legal. E vale destacar que esse Capitão América não tem nada a ver com o Capitão América do CM, nada a ver com o Capitão América que a gente tinha nos gibis até então. Porque esse Capitão América, ele não tá nem aí, ele é um soldado e ele quer cumprir a missão, ele mata, ele dá-lhe tiro, ele não tá nem aí. O Sam Wilson, acho que é o Sam Wilson. Eu acho que é o Falcão, uma hora pergunta, capitão, tem alguma... Não, não é o Falcão, é outro personagem que vai aparecer bem depois, não vou nem falar dele. Mas eles perguntam pro capitão, tem alguma regra, tipo, tem algum código sobre chutar alguém que está caído? E o capitão diz, não, eu acho que é o melhor momento para chutar eles. Então o capitão de fato não tem muito a ver. Mas eu gostei dessa versão do capitão, ele é bem soldado mesmo. Inclusive o Nick chega a comentar, o Nick Fury, eu tenho certa afinidade, eu chamo ele de Nick. Ele chega a comentar que ele recrutou essas pessoas porque era uma missão para soldados, não era uma missão para super-heróis. Porque ele podia ter levado o Thor junto, mas não, ele levou realmente soldados. Se vocês repararem na equipe que eu comentei antes, são só soldados. E eles acabam ali, chegam a se encontrar, e aqui a gente tem aquele pequeno fanservice, encontra os dois grupos, daí rola ali umas batalhas, umas lutinhas meio de graça, sabe? Tipo, eles podiam conversar e entender por que cada um tava ali, mas não, eles caem na porrada, meio que os X-Men tentando dizer que não, vocês não vão se apoderar do mutante que tá aqui pra fazer experiência com ele e tal. E acaba que eles chegam a uma conversa ali e continuam explorando o lugar. Isso é tipo a primeira HQ ainda, o primeiro volume, tá? Lá dentro desse local eles encontram a fonte de tudo. E eu fiquei bem surpreso quando vi a fonte de tudo, ao perceber que era o Visão. Sim, só que é o Visão menina, era a Visão. Então nós temos aqui uma versão do Visão no universo Ultimate, que ele acaba tomando o papel de ele tenta salvar o conhecimento da humanidade. Por quê? Ele explica que ele foi construído há muito tempo por uma nação que estava tentando sobreviver, e essa nação colocou todo o conhecimento dela dentro do cérebro do Visão ali, da Visão, e enviou ele para outro mundo. Mas por quê? Porque esse planeta estava para ser atacado por uma entidade cósmica gigantesca, muito poderosa. E que entidade era essa? Galactus. Então aqui vai o boom de toda essa história. Pesadelo Supremo nada mais é, o que não diminui em nada isso, tá? Do que a versão da vinda do Galactus para a Terra
do universo Ultimate. Então, aqui vai o boom de tudo isso, porque eu comecei a ler de boa, esperando ali que fosse uma coisa, tipo, é só uma história de uma treta, de alguma briga ali, tem os Supremos, no caso, nesse universo que não são Vingadores, né, são os Supremos, tem os X-Men, e é isso. Até que eu descubro que não, isso é a vinda do Galactus, e o Galactus é completamente diferente. A partir daí é instaurado um clima de o mundo vai acabar. O mundo vai ser dissolvido, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer. Só que todo mundo começa a se preparar para a vinda do Galactus. E aí entra o tal do paradoxo de Fermi que eu comentei. Porque o Reed Richards, que é uma versão bem novinha dele, é um gurizão, um Reed Richards adolescente quase, ele chega à seguinte conclusão. Se nenhuma vida chegou até nós ainda, se existem, tipo, sei lá, 10 mil vidas alienígenas, nenhuma não, né? No universo da Marvel já chegaram algumas. E a gente só conseguiu catalogar 9 até agora. O que tá impedindo essas outras de chegar até nós? E aí ele chega à conclusão, alguém tá impedindo, porque eles são dizimados. Tem uma coisa que está destruindo esses planetas antes que eles consigam alcançar a tecnologia. Ou mesmo eles estão tão focados em se defender que eles acabam por simplesmente não podendo avançar tecnologicamente para ir para outro planeta. Inclusive, um fato interessante é que aquele meteoro, lembra que eu disse que vocês iam esquecer dele? Aquele meteoro que caiu lá no começo era o Visão chegando na Terra para avisar. Só que ele chegou 100 anos atrás. E aí, o governo ali soviético da época pegou ele, começou a fazer experimentos e tal, dissecou ele, fez um monte de coisa, e ele não pôde avisar. O que fez com que a Terra, o planeta Terra, tivesse um déficit. O que faz com que o Galactus chegue, tipo, umas semanas depois que eles são avisados. Então, a Terra não tem tempo de se preparar. Talvez se ele tivesse avisado lá no começo, a Terra começasse a se preparar. Muitos planetas fizeram isso. Ninguém tinha conseguido se livrar do Galactus. Então eles pretendiam avisar cedo, mas não deu por causa do inescrúpulo do ser humano. Mas então tá, vou parar aqui a parte dos spoilers e vamos pro fechamento do vídeo. Então, espero que vocês tenham acompanhado até aqui e que quem não leu não tenha acompanhado. Uma coisa bem interessante que esse conjunto de HQs tem é que lá no finalzinho nós temos uma entrevista com o Warren Ellis falando um pouquinho sobre como foi a concepção, de onde é que ele tirou as coisas para fazer essa HQ. Eu achei demais esse extra, eu acho que precisa ter mais disso em outras HQs. Infelizmente a gente acaba não tendo. Como eu disse, eu gosto muito de ter uma noção de contexto e eu prefiro que isso esteja na HQ do que eu tenha que sair pesquisando no YouTube, né? Inclusive através dali que eu descobri, por exemplo, que esse meteoro que caiu na Sibéria de fato existiu. Então ele tem muita informação interessante, ele fala, por exemplo, que a HQ era para ter sido escrita pelo Mark Millar, mas ele acabou ficando doente, o que passou para o Warren Ellis o roteiro. Então eu achei bem pertinente essa pequena entrevista. Mas vamos lá, a HQ também não é toda feita de coisas boas. Como ponto negativo, eu quero destacar aqui uma coisa que eu acabei já falando nesse vídeo. A arte oscila muito. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui nas capas. Porque olha só. Eu não sei dizer, é claro, se as capas foram feitas pelos mesmos artistas, né, que desenharam as edições. Mas olha aqui. No volume 4 temos essa capa que, apesar de não estar mal desenhada, o design dos personagens é horrível. No volume 5 temos essa capa que eu achei linda. E aí no volume 6 temos esse Wolverine zumbi aqui que eu achei horrível. Aí no volume 7 temos uma capa que eu achei muito bonita. Então, já pelas capas dá para ter uma pequena noção de como a arte oscila. Ó. Tipo, essa arte aqui tem nada a ver... É uma arte bonita, mas, tipo, artisticamente ela não tem nada a ver com as outras. Então, de fato, a arte oscila demais. Isso se dá porque trocou o artista toda hora. Acho que ninguém queria trabalhar com a Warren Ellis ou o pessoal não gostou da história. Não sei. A HQ, no começo, ela consegue preparar o terreno de forma muito calma, muito tranquila. E aqui eu não vou dizer que assim, ó,
a culpa disso foi do roteirista, foi do desenhista, foi disso. Não, isso aqui provavelmente é uma culpa mais editorial e mais referente ao quanto o público estava gostando da história na época. Porque às vezes a história é boa, mas ela não é para aquela época, né? Então o que acontece? O começo ele vai bem tranquilo, assim, tipo, vamos preparar o terreno, vamos fazer isso. Ele consegue te passar um sentimento muito bom de que aquele pesadelo supremo é algo que realmente é inevitável. Até que a gente chega ali perto das últimas 2 edições e a coisa vai muito rápido. É resolvida muito rápido e um pouco sem explicação. Tem coisas que poderiam tipo levar 7, 8 páginas sendo explicadas, sendo feita, e acontece no backstage e tá aqui, tá resolvido. Então esse tipo de coisa infelizmente acabou estragando não, mas acabou atrapalhando um pouquinho o final. Então eu aconselho vocês que quando forem ler ali a parte final, reparem no que está acontecendo por trás do que está sendo narrado, porque tem muita coisa ali que de fato ocorreu para ser feito aquele preparo e que não foi mostrado de fato nos quadros, o que deixa um pouco a desejar. Então o final foi um pouco triste. Provavelmente a HQ tá vendo mal de vendas e aí pediram, não, vamos encerrar esse título, ou simplesmente o contrato foi, não, vamos fazer tantas edições com tantas páginas cada uma, e aí no caso talvez isso seja um pouco culpa do roteiro, né? Perdeu muitas páginas, perdeu não, né? Mas acabou dedicando muitas páginas no começo da história, foi chegando no final, não tinha como trabalhar com isso, né? Não tinha como simplesmente jogar tudo o que queria ali, teve que cortar muita coisa. Então não sei qual foi o problema, mas de fato aconteceu alguma coisa que impediu que o final fosse tão bem trabalhado quanto o começo. Essa troca exacerbada de desenhistas também é um ponto a se destacar que talvez tenha ocorrido, né? Eu tô chutando aqui, tô lançando informação a esmo, né? Talvez tenha ocorrido algum problema também editorial ali enquanto a HQ estava sendo escrita, né? Porque essa troca não é comum. Tão grande assim, teve desenhista, saiu, voltou, saiu. Então, não sei o que aconteceu. Mas esse pra mim é um dos pontos mais negativos da HQ, mas não diminui em nada a qualidade dela. Se vocês viram a parte com spoiler, vocês vão ver o quão importante essa HQ é. E não tá destacado na capa, tá? Nenhuma capa aqui diz o que é a HQ de fato. E agora vamos então os fatos mais positivos. A coisa que é mais interessante pra mim é que a HQ consegue estipular muito bem a sua linha narrativa, trazendo ali de fato um sentimento. Ela consegue te mostrar, eu quero que tu sinta que tá acontecendo isso, e a gente consegue sentir. Eu consegui ter esse vínculo com a HQ. Ela é muito bem escrita, tem ali muitas sacadas, ela não fica se enrolando demais. Como eu disse, é muito bem construído o terreno. Não é que o terreno ele está sendo construído para além do que precisa. Não, ele está sendo bem colocado. Mesmo situações que eu acho um pouco desnecessárias, ainda assim elas conseguem mostrar ali e apresentar os personagens. É aquela coisa, vamos pegar esse grupo aqui de personagens, é muita gente para trabalhar, e agora como é que a gente faz? Vamos botar eles fazendo uma outra coisa, primeiro para o público se afeiçoar a eles? Ficou perfeito desse jeito. E vale destacar também que o contexto aqui foi muito maduro, por assim dizer. Não tem aquela coisa de vamos mostrar violência porque violência é muito adulta e tal. Foi ousada em certas partes, mostrando coisas que eu acredito que de fato aconteceriam. Então, só pontos positivos no que diz respeito à estrutura ali do que ocorre dentro do que foi proposto, né? Então é isso, eu acho que é uma HQ excelente. Dentro das minhas notinhas aqui, ela recebeu nota 8, o que é uma nota bem alta, diga-se de passagem, porque a média de fato é o 5. Eu não fico começando de 5 a contagem, não começa lá do 0. Então, de fato é uma HQ excelente, aconselho que vocês deem uma cuidada aí quando chegar no sebo, se encontrar ela, dá uma chance porque realmente vale a pena. Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!